Bom, o Campeonato Brasileiro se encerra de forma um pouco melancólica para o Palmeiras, né? Vice-campeão, jogando um futebol bem abaixo do que se costuma ver o Palmeiras jogar, mas principalmente por uma questão envolvendo o Dudu, né? O Dudu, ele talvez seja, não, ele é o maior jogador do século do Palmeiras. O Dudu, ele está entre os três maiores ídolos do Palmeiras, talvez. Para muitos, o Dudu seja o maior ídolo da história do Palmeiras. E quando você tem um cara desse tamanho, quando você tem um cara que você sabe que a torcida tem esse respeito imenso por ele, você precisa ter muito cuidado da forma como vai tratar. E eu faço um paralelo aqui com o Flamengo. O Flamengo, a diretoria do Flamengo não tem uma boa relação com o Gabigol, por exemplo. Isso aí todo mundo percebe. Nas próprias entrevistas do Gabigol, às vezes ele acaba dando algumas alfinetadas na diretoria do Flamengo. É, o Dudu é um cara mais quieto, né? Então você dificilmente vê ele falar alguma coisa. Mas mesmo o Gabigol tendo todos os problemas com a diretoria do Flamengo, o Flamengo fez uma despedida digna pra ele. A diretoria do Flamengo fez uma despedida digna pra ele, porque ele merece aquilo. Ele fez por onde? Por mais problemas que você tenha com ele, você não pode envolver isso, misturar isso com o clube, com a identidade do clube. O Gabigol vai ser um cara que vai ser lembrado daqui 100 anos pro Flamengo. O Dudu é um cara que vai ser lembrado daqui 100 anos pro Palmeiras. Então, se for concretizada essa saída dele, que ao que tudo indica, notícias de bastidores e tudo mais, que vai ser, foi muito feio a forma como ele saiu. Eu não sei se existe uma possibilidade de depois o Palmeiras fazer uma certa homenagem, mas a forma como o Dudu sai do Palmeiras hoje é muito feia e não é por parte dele. Desde daquela, é, aquele momento em que ele iria para o Cruzeiro, né, e depois por uma conversa com a torcida organizada, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, ele vai para trás. O próprio Cruzeiro posta uma nota também bem esquisita, mas parece que a partir daquele momento a relação entre ele e a Leila dá uma estremecida. E agora, nesse reto final de temporada, parece que o Abel não quer mais contar com ele. Eu discordaria, eu ainda acho que o Dudu tem muita lenha para queimar, ele tem 32 anos de idade, sempre que entrou em campo correspondeu. Enfim, mas mesmo que você acredite que chegou no fim do ciclo desse jogador, é importante você dar uma despedida para ele. É importante você mostrar para ele a gratidão que você tem por isso. E um outro paralelo que eu faço aqui é o Real Madrid. Para mim, o Real Madrid sabe exatamente como se ter gratidão por um jogador. Quando um jogador chega no fim do ciclo dele no clube, que não necessariamente é o fim da carreira dele, ele pode ir para outro lugar e jogar bem, como o Cristiano Ronaldo fez na Juventus, mas o Real Madrid sabe que após encerrar o contrato, ou próximo de encerrar um contrato, esse cara tem que ter uma despedida. Foi assim com o Cristiano, foi assim com o Casemiro, foi assim com o Marcelo. Esses caras eles são extremamente respeitados pelo clube, porque é graças a esses caras que o clube se tornou o que ele é. Então, quando o Palmeiras simplesmente parece renegar o Dudu, isso vai custar caro no futuro, tanto para a imagem da Leila. A gente não sabe ainda, né, o desenrolar dessa história, talvez algumas declarações futuras, posicionamentos futuros de ambos possam mudar a situação, mas hoje parece que a situação vai ficar feia para Leila no sentido de, poxa, esse cara, ele merece respeito. Esse cara ele fez por onde? Esse cara ele não é um dos três maiores ídolos do clube, para muitos à toa. Então, quando você trata o Dudu com descaso, você tem uma grande chance de manchar sua história.